Existem 3 lacunas que precisam ser preenchidas na empresa na qual você está participando do processo seletivo para técnico. Ou na empresa na qual você está pleiteando prestar um serviço para ela. Legal? E dessas 3 lacunas, a primeira e a segunda lacuna depende de você e da empresa. E a terceira lacuna, não. A terceira lacuna, ela depende de você. E a empresa, ela tem que estar preparada para identificar as capacidades necessárias que podem estar em você para que você possa cumprir com as atribuições necessárias que a empresa necessita. Beleza? Este vídeo aqui é aquela entrevista que você gostaria de ter com seu professor, mas você não sabia que precisava. Você chegou num processo seletivo. Você identificou essa oportunidade através da internet, quer seja por algum website de trabalho, de empregos, de oportunidades, enviou o seu currículo ou fez o seu contato e a empresa te retornou para fazer a entrevista. Você vai para o processo seletivo, na área técnica, na área de eletrônica, quer seja em laboratório, quer seja em campo, numa empresa instaladora de equipamentos ou sistemas, ou numa empresa de assistência técnica especializada em alguma marca autorizada, né? Ou alguma empresa na área de suporte, né? Para trabalhar com TI, né? Não importa. Na área técnica, embora o meu foco aqui como profissional seja, embora eu tenha trabalhado em suporte técnico, em desenvolvimento, né, tanto na parte de eletroeletrônica, que envolve elétrica, pneumática e por aí vai, né, e também na parte interna de assistência técnica e laboratório, enfim. Mas o que eu quero mostrar para você aqui é o seguinte: independentemente de quais sejam as atribuições de técnico que você vai realizar na empresa na qual você está participando do processo seletivo, na realidade mesmo, a eletrônica não é necessariamente aquilo que você está pensando que é, ou seja, como sendo o que é o principal a ser feito na empresa, embora você vai trabalhar diretamente com ela. Não é. A eletrônica vai ser apenas um meio pelo qual você vai executar o trabalho, sabe para quê? Para que a empresa possa preencher uma lacuna que tem dentro dela, que são as 3 lacunas que eu vou te falar agora. E essa primeira lacuna é a seguinte: a empresa que você vai prestar serviço, que você vai trabalhar, ela presta serviço para alguma outra empresa. E tem um pequeno detalhe: ela, na verdade, ela não presta um serviço, na realidade, para uma outra empresa. Na realidade mesmo, sabe o que é? Ela ajuda a outra empresa, que é o cliente dela, a cumprir uma missão do cliente dela. Percebe? Então, nós entramos num trabalho, você entra num trabalho para poder executar atribuições dentro da empresa, e embora você vai executar atribuições técnicas, as atribuições técnicas são apenas um meio pelo qual a empresa que você vai estar trabalhando, ou a empresa que você presta serviço, realiza para fazer com que o cliente dela cumpra a missão do cliente. Percebe? Quando você entende isso na sua vida profissional, quando você entende isso no começo da sua caminhada profissional, isto faz com que você vá executar o seu trabalho, vá exercer as suas funções dentro de uma empresa, junto com um time, né, com uma mentalidade completamente diferente. Isso vai te trazer, isso vai aguçar em você
responsabilidade, isso vai aguçar em você vontade de fazer o melhor, e isto vai gerar em você capacidade de fazer escolhas dentro do meio, no meio onde você está inserido, para que possa essas escolhas que você fizer ali dentro contribuir para que o resultado da equipe onde você está lá possa atingir o objetivo principal, que é o quê? Fazer com que o cliente que está contratando o serviço dessa empresa na qual você está inserido consiga atingir, a cumprir a missão dela mais próxima possível do ideal. Isto faz a grande diferença na sua vida profissional. Isto faz a grande diferença. Quando eu comecei no meu estágio, lá na década de 90, né? Quando eu fui para o meu estágio na década de 90, eu fui para uma organização, não sei se você já ouviu falar, conhecida como CIEE, né? Convênio de Empresa-Escola, né? E o CIEE me alocou dentro de uma indústria eletrônica que na época foi uma das primeiras empresas a produzir os IBMs PC no Brasil. E eu fui trabalhar ali dentro, entendeu? E aí o que acontece? Dentro ali do escopo do trabalho que era ali consertar as placas-mães e as interfaces que conectavam na placa-mãe, né, para poder formar o computador desktop, havia no laboratório de controle de qualidade, que era onde eu trabalhava, onde a gente resolvia os problemas no final da linha de produção das placas, havia um engenheiro eletrônico. Eu lembro o nome dele, era o Ayrton. O Ayrton era um engenheiro eletrônico que era responsável para monitorar o meu trabalho, para que o meu trabalho fosse executado da melhor forma possível. Ok? E, na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava garantindo que tudo que eu fizesse ali em termos de conserto e análise de problemas, né? Análise de problemas na placa eletrônica que saía da produção, que passava pela produção, e eu executava os testes dela, e eu identificava algum problema, e que eu poderia executar aquele trabalho da melhor forma possível, identificando causas. Por que aquilo ocorreu? Porque, afinal de contas, eram placas que davam problemas que não passavam nos testes, numa linha de produção. Por exemplo, saíam 400 placas na linha de produção. Dessas 400 placas, por exemplo, 5%, 3% delas davam problemas. Eram problemas, às vezes, normalmente, alguma solda que não estava bem feita ali naquele ponto, né, de algum componente ali, né, ou às vezes era algum erro mesmo de componente, era algum componente defeituoso que vinha da linha de produção. E a gente identificava o problema e trocava o componente e resolvia. Então, ou seja, aquele engenheiro ali, ele monitorava o meu trabalho para que o meu trabalho ali como estagiário pudesse ser feito da melhor forma possível. Portanto, a empresa ela tinha uma missão. E qual que era a missão dessa empresa? Era chamada MIPS, Microinformática Produtos e Serviços Limitada. Entendeu? Então, qual que era a missão daquela empresa? Era produzir os computadores, montar e produzir os computadores para grandes empresas no Brasil. Entendeu? Sendo que uma dessas empresas era a CID Informática S.A., na qual eu fui trabalhar depois, mais tarde, como técnico de manutenção no laboratório em campo. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: é preciso que você entenda o seguinte: você está chegando para uma empresa e o seu alvo nessa empresa deve ser buscar entender qual que é a missão da empresa. E a partir do momento que você entende qual é a missão dessa empresa, você vai conseguir perceber quais são as atribuições necessárias na área técnica que você vai estar exercendo para que você possa fazer com que a missão da empresa seja realmente feita, né? E que realmente a missão dela atinja o devido objetivo, tá bom? A segunda
lacuna que existe e que precisa ser preenchida pela empresa na qual você está participando do processo seletivo e você vai ser contratado e você pode ser contratado, é o seguinte: você vai ter que ter uma noção de que a empresa ela precisa cumprir ela precisa preencher uma outra lacuna importantíssima dentro da empresa, que é uma coisa chamada celeridade. Celeridade, tá? Que é a capacidade de você executar tarefas, executar atividades e processos de forma rápida, em tempo hábil, para cumprir os seus devidos processos num tempo hábil, para que possa atender à necessidade de começo e entrega de fabricação de placas ou assistência técnica de equipamentos ou instalação de sistemas ou instalação de equipamentos. Então, há uma lacuna importante dentro da empresa, na área técnica, de qualquer outra empresa. Mas tratando-se de empresa na área de indústria eletrônica, na área de assistência técnica, a celeridade é algo importantíssimo. E para que isso seja cumprido, a celeridade seja cumprida, você precisa ser a pessoa que vai cumprir bem as suas atribuições, e a empresa também tem que colaborar para que você possa executar perfeitamente, o mais próximo do ideal possível, as suas atribuições. Portanto, é responsabilidade sua e responsabilidade da empresa. Entendeu? E qual é a responsabilidade da empresa? A empresa ela tem que te fornecer as devidas ferramentas, não somente ferramentas manuais, mas também as ferramentas necessárias que importam para que você possa executar bem as suas tarefas. Quer seja assistência técnica com as ferramentas adequadas, não só as ferramentas manuais e tangíveis, mas uma outra ferramenta também tão importante quanto essas ferramentas manuais, que é o quê? É a capacidade técnica de entendimento para executar o seu serviço, para executar a sua assistência técnica, para executar a sua manutenção. Quem sabe uma documentação necessária do equipamento para que você possa atuar. Se não tiver essa documentação necessária, mas que a empresa saiba que não havendo essa documentação necessária, por não haver de fato a documentação, mas que ela possa entender que é preciso desenvolver caminhos para que se possa encontrar meios para ajudar você, o profissional, você, o técnico que vai estar atuando na resolução daqueles tipos de problemas, que é o conserto de placas, por exemplo. Então a empresa ela precisa ter essa maturidade, ela precisa ter essa cultura de ajudar, de caminhar junto com o colaborador, né? Tratando no caso de empregado, né? Para que você possa ter as condições necessárias para que você possa atingir o objetivo, que é consertar a sua placa, consertar o equipamento, né? Que é o equipamento que um cliente enviou para que a empresa possa consertar. Portanto, é preciso entregar para o cliente um equipamento devidamente consertado, um equipamento devidamente certificado, um equipamento devidamente testado, para que quando o equipamento chegar na empresa, que é o cliente que está contratando, o cliente possa cumprir a missão que ele tem. Se você vai atuar numa empresa que conserta equipamentos médicos, se você vai atuar numa empresa que instala ou conserta equipamento de telecomunicações, ou automação industrial, ou automação bancária, não importa. É preciso que a empresa tenha essa cultura. E você, como colaborador, você precisa entender que há necessidade de que se tenha que ter esse tipo de cultura. Porque você precisa mostrar para o seu gestor, você precisa, através das suas execuções, através das suas
realizações diárias, cotidianas, mostrar quais são os tipos de dificuldades que está havendo no setor, na assistência técnica, na bancada, naquele ambiente onde você está executando o seu trabalho, entendeu? Isso é importante. Portanto, essa celeridade, ela só vai ser possível quando você cumprir a sua parte. E qual é a sua parte? Você precisa ser uma pessoa que tem que ser uma pessoa capacitada, né? Se você não assistiu os demais vídeos que eu falei, o que é ser o técnico eletrônico, né? E que ninguém fala, assista os demais vídeos desta playlist aqui que eu estou falando com você, porque esses detalhes eu já comentei lá atrás, entendeu? Portanto, é o seguinte, a celeridade, que é essa segunda lacuna, é um conjunto. Você precisa executar as responsabilidades que você tem que ter, e a empresa também precisa realizar as responsabilidades que ela precisa ter para que te propiciar, né, condições de você fazer o seu trabalho mais próximo possível do ideal. Beleza? E agora é o seguinte, eu vou falar agora da lacuna 3, da terceira lacuna. Para que você possa entender essa terceira lacuna, você precisa fazer um exercício, ok? Você precisa fazer um exercício, como eu comentei agora há pouco. Você precisa, se você não assistiu os demais vídeos dessa série, você precisa assistir os demais vídeos nessa série, para você entender agora o que é essa oportunidade agora resultada, tá? Uma oportunidade resultada é o seguinte: a partir do momento que você faz parte de uma corporação, de um time dentro da empresa, você está envolvido com uma equipe, ok? E o somatório das atribuições, o somatório das atividades que cada um que faz parte da equipe realiza dentro da empresa, o somatório de cada atividade, de cada atribuição que cada componente dentro da equipe executa dentro da empresa, o somatório dessas todas as atividades tem um nome. Isso chama-se força de trabalho. Tá? Então, numa empresa onde há força de trabalho, é o local onde o time é coeso. E o que é ser o time coeso? É um time, é como se fosse um time de futebol, entendeu? É como se fosse um time de futebol. Num time de futebol, não se ganha Copa do Mundo e não se ganha campeonato com apenas um jogador. Se você tiver dentro de uma equipe, dentro da sua empresa, né, em que os integrantes da equipe, eles não sejam capacitados a cada um, executar cada um a sua atividade de forma mais criteriosa possível, mais próxima do ideal, e apenas uma entre, por exemplo, 15 pessoas dentro do time, e apenas uma, ou duas, ou três, buscam essa constância em realizar cada vez melhor o seu ideal, se os demais não fizerem isso, o que vai acontecer? Você não vai ter uma força de trabalho. Porque sempre vai ter um gargalo que vai estar impedindo o crescimento, impedindo o desenvolvimento do trabalho. Entendeu? Então, existe uma pessoa dentro da equipe importante para que ela possa estar monitorando essa capacidade de realização da força do trabalho, né? E ela vai conseguir fazer isso através de uma gestão que utiliza tecnologia, que utiliza capacidade humana, né, para identificar os problemas e o mais rápido possível corrigir a rota, entendeu? Isto faz com que a empresa consiga identificar as habilidades e as virtudes de cada componente do grupo, e a partir daí, o que vai acontecer? A partir daí,
quando a empresa se preocupa com essa questão de buscar excelência na sua gestão, buscar excelência na sua capacidade de execução de trabalho, né? O que vai acontecer? O time vai se tornar forte, a empresa vai se tornar forte, a força do trabalho ela vai ser existente, entendeu? E aí o que vai acontecer? O cliente vai usufruir desta capacidade da empresa, que busca essa excelência constante, e o cliente sempre vai ter o quê? Vai ter um produto acabado. O cliente vai ter o produto pronto, bem feito, para que ele possa cumprir o quê? A missão dele. Então, o que é, então, esta oportunidade resultada? Aí que está a sacada que você precisa entender. Esta é uma sacada que você precisa compreender agora, que é o seguinte: se você está dentro de uma corporação já há algum tempo, executando o seu trabalho, né, buscando a excelência, né, certamente, à medida que esta empresa ela evoluir no mercado, e ela conquistar mercado através da sua boa prestação de serviço, e seja ela fabricando, seja ela consertando, seja ela instalando, e você faz parte do time e busca constantemente ser essa pessoa que entende que precisa cooperar para que haja uma boa capacidade e força do trabalho, sabe o que vai acontecer? No momento em que a oportunidade de desenvolvimento dentro da empresa aparecer com uma outra lacuna que vai ser apresentada, né, dentro da empresa, porque como a empresa vai crescer, como o volume do trabalho vai aumentar, porque o pedido vai aumentar do cliente, o cliente vai precisar de mais peças, ou os clientes vão precisar de mais serviços, e você é o que está naquele time já ali há algum tempo trabalhando, e dando o seu melhor, e fazendo o melhor que você pode, o que vai acontecer? O gestor, ou o dono da empresa, ou o gerente, ou o supervisor, que precisa que a força do trabalho seja boa, ele não vai querer deixar com que você não ganhe também com esse desenvolvimento. Ele vai perceber que você merece crescer também dentro da corporação, através de uma promoção, né, financeira, né, através de benefícios e tudo mais, entendeu? Então, existe uma oportunidade, sim, uma oportunidade resultada. Isto sempre existiu dentro das empresas que se preocupam, primeiramente, com o cliente, né, para poder atingir as metas com as quais vão fazer com que o cliente possa cada vez mais cumprir a missão dele. Entendeu? Isto se deve a quê? Isto se deve ao comprometimento de cada um dentro da equipe, dentro do trabalho, dentro ali daquela corporação, tá? Então, uma dica de ouro para você que vai estar chegando numa empresa para participar de um processo seletivo. Uma dica de ouro para você na área técnica que vai estar participando de um processo seletivo. Saiba que o seguinte: se você vai trabalhar como técnico eletrônico para consertar placas ou equipamentos num laboratório, por exemplo, saiba o seguinte: se você é um iniciante, se você é um estagiário que vai estar buscando a primeira oportunidade técnica, que terminou o estágio, não ficou na empresa e vai buscar agora uma oportunidade, ou você que é um estagiário que está dentro de uma empresa e vai querer trabalhar como técnico da empresa, ou você vai buscar uma oportunidade fora, quer seja sem experiência ou quer já tenha alguma experiência, entenda essa sacada na entrevista que você vai fazer. Você tem que entender o seguinte: você tem que descobrir qual que é a missão dessa empresa.
tá bom? Você tem que descobrir qual que é a missão dessa empresa. Recebeu a confirmação que você vai fazer entrevista no dia seguinte, você tem como tarefa hoje assentar numa cadeira no seu computador ou no seu celular e acessar o site da empresa, ver o que a empresa faz, navegar naquele site, ver o trabalho que ela faz, entender os produtos que ela tem, quais são os produtos, entender o que é cada produto, o que cada produto faz, entendeu? E compreender que tipo de cliente que consome aquele produto que essa empresa produz. Qual é o tipo de cliente que consome o produto que essa empresa produz, ou o serviço que essa empresa produz? Porque se você entender isso, os detalhes do produto que a empresa produz, o serviço que a empresa produz, e qual o cliente que consome o produto e o serviço que essa empresa produz, você vai procurar entender qual é a missão que aquele cliente que compra esse produto tem. Para que quando você for para a entrevista, você vai poder chegar junto dos recursos humanos, que normalmente é a primeira parte da entrevista, onde o RH vai te entrevistar primeiro normalmente, para entender quais são as suas habilidades comportamentais, como é que você se comporta diante de equipe, se você tem espírito de equipe, né? Se você é uma pessoa mais introspectiva, se você é uma pessoa mais extrovertida, entendeu? Como você é no sentido de como você avalia as suas dificuldades, entendeu? O RH vai avaliar essas coisas, o seu comportamento humano, a sua capacidade humana de ser humano, entendeu? Isso é a função do RH. Depois, você vai passar por uma entrevista com alguém da área técnica, com o gestor técnico. Lá, junto do gestor técnico, quando você chegar junto do gestor técnico e você fez a tarefa de casa, e você também se identificou com a empresa, com as atribuições da empresa, já tendo a experiência com aquele tipo de produto, né? Você vai fazer uma tarefinha no dia antes, escrevendo no papel o que é o produto, como se realiza a produção daquele produto, como se trabalha com aquele produto, o que aquele produto faz, né? Quais são as características técnicas daquele produto que você conhece, né? Para você destacar na entrevista, porque certamente o gestor técnico ele vai querer avaliar a sua capacidade de entender o tipo de serviço que eles executam, ou o tipo de produtos que eles fabricam, o tipo de produto que ele conserta, ou o tipo de sistema que ele instala, ou o tipo de sistema que ele desenvolve. Entendeu? Então, é importante você compreender essas questões técnicas. E se você está participando de um processo onde exige-se experiência para você cumprir essas lacunas de celeridade, né? E essa lacuna de cumprimento da missão dentro da empresa, você entendendo esses detalhes, você vai chegar na entrevista e no momento de você ter a conversa com o gestor técnico, você vai conseguir passar para ele que você entende do negócio dele, que você entende do que precisa dar certo, que você entende o que não pode dar errado, que você entende que você tem as habilidades para poder fazer com que aquele produto ou aquele serviço seja bem executado e chegue a ser realizado da forma mais próxima do ideal possível. E agora vai uma dica de ouro para você também, uma dica de ouro. Não necessariamente, olha isso, não necessariamente você precise ter todas as qualificações necessárias para cumprir essas lacunas de celeridade e cumprimento da missão da empresa. Não. Você não precisa ter necessariamente todas as qualificações técnicas necessárias para você poder cumprir esse trabalho dentro da empresa. Basta você exaltar, basta você conseguir passar para o gestor aquelas habilidades que você domina mais,
dentro do universo que a empresa está envolvido, dentro daquele ecossistema que eles estão envolvidos para desenvolver aquele produto e o serviço, você mostrar para ele os seus pontos fortes com relação ao que ele faz, ao que ele faz, né, ao que ele fabrica, ao que ele presta serviço, mostrar seus pontos fortes, né? E também, no momento em que ele questionar e mostrar para você algumas habilidades em que você não possui, você possa dizer, não, realmente, esse tipo de habilidade eu não tenho ainda uma boa qualificação, mas eu sei que é importante, né? E você pode dizer que com as habilidades que você tem e que você domina, certamente com a equipe que já está dentro da empresa e que conhece bem todo o processo e conhece bem tudo que precisa para que aquilo possa ser bem feito, você vai ter a capacidade tranquila de aprender, né? E demonstrar que você é de verdade uma pessoa que tem vontade de aprender. É uma pessoa que tem paixão por aquilo que você faz. Entendeu? A partir do momento que você demonstra isso com sinceridade e de fato você é esta pessoa, entendeu? A empresa ela vai identificar as suas qualidades e ela vai entender. Essa pessoa, ela tem uma capacidade de entender das responsabilidades que nós temos, que é o quê? De cumprir a missão, de que é fazer com que os nossos clientes possam cumprir bem a missão deles. Tá bom? Então, o que eu quero dizer para você, duas frases, que eu vou resumir tudo o que eu falei para você, tá? Em duas frases que eu tenho aqui para você. Com essas duas frases, você meditando nessas duas frases que eu vou te passar agora, a primeira frase que eu vou te falar, vou te mostrar, ela vai resumir tudo que uma empresa precisa ter e possuir para que você possa ser um ótimo cooperador e um parceiro junto com eles, tá? E uma segunda frase que tem a ver com você, para que a empresa possa entender que você é aquele cooperador que ela deseja que seja o parceiro dela, para caminharem juntos e ela valorizar o seu trabalho e você atingir os seus objetivos, tanto os pessoais e a empresa atingir os objetivos delas empresariais. Tá bom? A primeira frase é o seguinte, isto é a primeira frase que tem a ver com a empresa. Treine bem as pessoas para que elas possam ir embora. E trate-as muito bem para que elas tenham vontade de ficar. Tá bom? E a segunda frase que tem a ver com você. Os especialistas, antes de serem quem são mestres na base da ciência que dominam. Beleza? Obrigado por ter assistido. Seja bem-vindo. Você gosta de eletrônica? Vem para cá.